Muita paz a todos vocês. Eu gostaria de, neste momento, analisar um pouquinho com vocês a respeito de algumas perguntas que podem ser muito importantes para as nossas reflexões do dia a dia, como, por exemplo, no livro Lições de Sabedoria. É um livro que tem perguntas e respostas, e dentre as perguntas fizeram para o Chico a seguinte: Chico, quando realmente não temos solução alguma para algum grave problema pessoal, o melhor não seria entregar o caso a Deus, a fim de que cedo ou tarde dele proviesse a solução? Eu fico pensando neste momento em todo mundo. Quantas e quantas pessoas estão se sentindo fragilizadas com problemas e achando de fato que não tem solução, que não tem alternativa cabível para tentar solucionar. Nós sabemos que tem aqueles problemas que estão mais diretamente relacionados com nós individualmente falando, e tem aqueles que são problemas provenientes da família, problemas de contexto familiar. Então, são inúmeros os tipos de problemas que a gente pode estar tendo e fazer esse tipo de questionamento. Não seria melhor entregar nas mãos de Deus, para que dele proviesse a solução? Então, o Chico fala o seguinte, que nos problemas que nós já achamos que eles são difíceis para nós encarar, dependendo da nossa atitude, nós podemos complicar ou agravar esses problemas. Pensando no problema de contexto familiar, nós estamos vivenciando em conjunto, mas a postura de cada um, ela é individual, porque faz parte das nossas escolhas. Então, por mais que eu sinta dificuldade por estar nesse contexto, cabe a mim me doar no sentido de me tranquilizar, de buscar desenvolver a paz em meu coração, para que, além de eu estar, apesar dos problemas, me sentindo em paz, eu possa passar a paz no ambiente familiar e sentir ou não esta paz que a espiritualidade procura nos transmitir, que aquela pessoa mais equilibrada da família pode se esforçar para passar, para que as soluções, as resoluções venham em harmonia. Vão captar essas energias boas, aquele que estiver vibrando numa faixa de esperança, de acreditar que tudo vai passando e que nós podemos, a cada momento, fazer o melhor que nós pudermos. Não existe milagre para as soluções dos nossos problemas, não existe saltos para a nossa evolução, mas existe sim uma postura que, por mais complicado que esteja, Chico Xavier fala que quando não dispomos de meios imediatos para resolvermos os problemas, e sim podemos aos poucos fazer com que chegue numa harmonia, nessas questões vale muito
silenciar e orar, no lugar de tumultuar e confundir ainda mais as coisas. Então, é o equilíbrio. Mas como que eu vou estar equilibrada diante de problemas tão difíceis? Olha, meus irmãos, os problemas que nós passamos, que nós enfrentamos, nada é por um acaso. Nós estamos naquele contexto, ou no sentido viemos para poder auxiliar, ou viemos para passarmos por avaliações, porque até então nós falamos tão bonitinho de Deus, de fé, de coragem, e agora nós precisamos ser avaliados nesse contexto. Ou então nós temos deveres comuns a cumprir. Às vezes estou numa família e que tem uma pessoa muitíssimo rebelde, que está muito ligada a mim, que eu tenho compromisso na educação, que eu tenho compromisso no âmbito familiar, e é muito difícil porque essa pessoa é muito rebelde, tá? Não é por um acaso. Que laços nós temos de um passado mais ou menos remoto, que hoje nós estamos aqui. Então, não existe coitados. Deus não está sempre no controle de tudo. E se nós estamos envolvidos num contexto, é resultado de escolhas nossas. E pode ser escolhas muito felizes, que então nós estamos envoltos numa harmonia, numa segurança, ou pode ter sido escolhas totalmente, ou um pouco, ou mais ou menos infelizes. Mas Deus está vendo tudo aquilo que está se passando com a gente, e aquilo que Ele acha que é importante a gente passar, porque nós temos que passar por avaliações, ou temos que quitar débitos de vidas passadas, nós vamos passar. Agora, tem aquela seguinte questão, né? Eu tenho débitos a serem quitados. Então, eu estou no momento propício para tentar positivar, para tentar resolver essas questões. E pode acontecer que, diante das dificuldades que eu mesma estou fazendo jus para passar, para enfrentar, tá? Não é descuido de Deus, foi descuido sim do meu livre-arbítrio do passado. Então, ao passar no sentido de procurar positivar, eu posso me revoltar, eu posso me vitimizar e eu posso continuar fazendo escolhas erradas, e aí, além de eu não ter resolvido aquelas questões, eu posso ter acrescentado outras mais. Paulo de Tarso nos diz que tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. Então, eu posso fazer, mas eu devo? É correto? É ético para com os outros, para comigo mesmo? Eu estaria aproveitando essa oportunidade que Deus nos concede a todos nós nessa escola da vida? Então é mais ou menos por aqui. Eu gostaria que a gente refletisse
nos momentos mais delicados que nós estamos nos sentindo muito fragilizados, que a gente lembrasse das palavras do Chico, que quando nós não estamos conseguindo solucionar os nossos problemas, a nossa postura conectadas a Deus, a espiritualidade, a calmaria interior, nos silenciarmos interiormente para ouvirmos a voz que pode estar sussurrando em nossos ouvidos, nos orientando, nos abençoando, dizendo a nós que nós não estamos sozinhos. Nós devemos também, nesse silêncio, orarmos profundamente do fundo do nosso coração, porque dependendo, conforme Chico fala, das nossas atitudes, nós estaremos tumultuando e confundindo uma série de coisas. Então, essa questão eu achei de muita importância para mim e gostaria de passar para vocês. Agora, uma outra coisa que eu gostaria de comentar, quem nos receberá após o nosso desencarne? Nós desencarnamos, quem estará nos recebendo no plano espiritual? Aí, tudo é questão de necessidade de passar pelas experiências e de merecimento. Cada um de nós somou uma bagagem que a gente vai carregando de encarnações para reencarnações. E essa bagagem, ela é individual para cada um. Então, quando nós vemos que um ente querido, uma pessoa querida desencarnou, quem será que está recebendo ela do lado de lá? Bom, primeiramente, em todo o nosso processo de vida, nós sempre estamos sendo auxiliados, tá? Estejamos aqui ou no plano espiritual. Só que a ajuda que nós recebemos é sempre proporcional às nossas necessidades de passarmos pelos testes, de intensificarmos as nossas experiências e também de resgatarmos as nossas faltas. Não para com Dona Maria, seu José, seu João, Dona Joana, não. Resgatarmos as nossas faltas que nós infringimos perante as leis de Deus. É com a lei que nós precisamos quitar, positivar os nossos saldos. Então, nós estamos sempre sendo auxiliados, só que em função das nossas escolhas, nós vamos tendo a resposta na nossa vivência, do quanto nós podemos ser auxiliados, do quanto nós podemos estar vibrando o bem, a paz. Nós não podemos afirmar, nós temos que vivenciar para, consequentemente, sermos merecedores de auxílio, não é? Parentes, muitas vezes, muitas mesmo, quando nós estamos num processo de enfermidade avançada, às vezes nós sentimos entes queridos que já partiram e que estão vindo para nos receber no plano espiritual, no sentido, você não está só, você está sendo acolhido. Às vezes, alguns espíritos que nós até achamos que sequer os conhecemos. E também, dependendo do nosso plantio, poderão estar nos aguardando desafetos desta vida, de outras vidas,
de um passado mais ou menos remoto? É possível, sim. Então, quando nós vemos que uma pessoa desencarnou, às vezes normalmente a gente fala, descansou. Sofreu bastante e agora descansou. Isto é muito relativo, mas de qualquer forma, isso nos traz uma paz, uma segurança em saber, de qualquer forma, todos nós estamos recebendo auxílio. Só que às vezes o melhor auxílio no momento não bate com as nossas ideias, aquilo que nós estamos querendo. Às vezes nós queremos algo e a melhor coisa para nós, visando a nossa maturidade, o nosso progresso espiritual, pode se chamar o melhor auxílio, uma dor, uma sensação de solidão e outras coisas mais, porque a forma com que nós encaramos, normalmente ele está muito conectada aos eventos da matéria. E a espiritualidade maior, ela visa a matéria como uma passagem muito importante. Momentos assim que podem ser de crescimentos intensos, de grandes aprendizados, mas o olhar é sempre lá adiante. Então, para conseguirmos êxito mais para frente, vai depender do nosso plantio de agora. Então, não podemos, a gente pode pensar, possivelmente, entes queridos estão recebendo, amigos, espíritos afins, desafetos, mas qualquer que seja a situação, tenhamos a certeza que nem nós, nem o nosso ente querido que está partindo, que partiu, vai estar sem os cuidados da espiritualidade maior. Isso já traz uma segurança tremenda. Se para curar a feridinha que eu tenho na perna, vai ter que limpar, vai ter que higienizar de tal forma que nem anestesia vai pegar direito, mas que vai promover a cura. Vamos sentir a dor, vamos limpar essas feridinhas para promovermos a cura. E é dessa forma que a espiritualidade encara. Tem um caso que é contado numa das obras espíritas, que uma senhora, ela estava muito assim, inquieta, porque ela não conseguia ter contato com o filho e nem com o marido. E pedia, mas ela não tinha essa chance de encontrá-los. Ela ficou tão desanimada e tão assim, indignada, que ela chegou a dizer: se eu não encontrar meu marido nem meu filho, eu vou morrer. Não vai ter jeito, eu vou morrer. Só que ela não sabia que ela já tinha desencarnado. Gente, vejam a maravilha da imortalidade da alma, a ponto da pessoa, tendo desencarnado, achar, porque não está vendo o ente querido, que ela iria morrer, porque não estava tendo contato com eles. Então veja o que significa a imortalidade da alma. Significa que quando nós aqui estamos, passamos por um processo, por um período, nessa escola da vida, e que chega um dado momento, seja por um motivo ou por outro, nós deixamos o corpo físico. Corpo físico este que nós somos responsáveis de cuidar. Porque às vezes a gente, através dos nossos descuidos, das nossas rebeldias, nós podemos alterar o nosso trajeto, sem sombra nenhuma. Só que sempre lembrarmos daquelas palavras: a cada um será dado, será conquistado, segundo as suas obras. Quando as nossas obras forem de vigilância,
de descuido, de rebeldia, nós vamos esperar as consequências, sim. Aí a gente corre, pede pelo amor de Deus, que tem fé em Deus, tem fé em Jesus. Se eu for ajudada nisso, eu prometo que eu vou fazer tal coisa. Não, não é assim que se passa. Nós temos chances de refazer, de reciclar as nossas atitudes e sempre estaremos colhendo do nosso plantio. Agora a gente pode perguntar, mas por que essa esposa, essa mãe, desencarnou e não conseguiu ter contato com os filhos, com o filho, com o marido? Acontece o seguinte, ela estava energeticamente num desequilíbrio tão grande e a família, naquele contexto de desencarne e com problemas familiares, o marido e o filho estavam num momento de fragilidade muito grande. Então, se ela fosse se aproximar, eles, numa fragilidade emocional, de vibrações que oscilava da média para baixo, eles poderiam captar essas vibrações dela de desequilíbrio e ficaria mais complicada a situação para eles. Então, no momento, vejam bem, cai naquilo que eu estava falando com vocês. Nesse momento, o melhor, neste caso, era não ter contato nenhum, para que ela tivesse a oportunidade de se melhorar, de se recuperar, né? Ai, mas quanto tempo demora? Dias, meses, anos, reencarna desta mesma forma em desequilíbrio? Pode ser que sim, pode ser que não. Vai depender do trabalho, do esforço interior de cada um. Filho não faz para pai, pai não faz para filho. Todos nós podemos nos ajudar e ajudarmos uns aos outros. Agora, a opção de mudança, de burilamento, é nossa. Assim como as consequências dos nossos merecimentos, sejam bons, mais ou menos bons ou não bons, também é nossa, tá? Então, eu acho que é uma questão também para a gente refletir e frisar bem. Nós nunca estamos sozinhos. O alto está sempre com o olhar voltado para cada um de nós. E gostaria também de citar um outro exemplo para a gente ver a importância das nossas vibrações. Havia um grupo no plano espiritual que estava sendo coordenado por um espírito não de boas vibrações, esse grupo também não de boas vibrações, que queriam prejudicar um ambiente no plano físico, para ver se conseguia desequilibrar as pessoas. E esse coordenador enviou vários espíritos, obsessores, irmãozinhos, que não estavam felizes nas suas condutas, para que pudesse prejudicar, cada um com compromisso de prejudicar uma pessoa. E depois teriam que voltar com o coordenador para ver quem que tinha obtido êxito nessa tarefa de prejudicar. E aí, prestando conta para o coordenador, tudo sob a permissão de Deus, o olhar de Deus. Aí ele falou, olha, eu procurei prejudicar, mas essa pessoa, ela tinha muita fé e ela recebeu muita ajuda. Então, eu causei alguns danos, mas esses danos foram superados pelo equilíbrio dela. Então, esse irmãozinho não passou do teste perante as mazelas que ele se programou a fazer. O outro falou, eu sabia de coisas que poderiam desequilibrar essa outra pessoa, e eu comecei a passar
várias coisas e para que ela se dispersasse, para que ela tropeçasse, para que ela sentisse dor de cabeça. Eu consegui um pouco, mas não foi suficiente. Que ela era uma pessoa muito religiosa e ela ia no templo religioso dela e se recuperava de todas aquelas mazelas. E por último, um falou, olha, para o coordenador, eu realmente não fiz, bem dizer, nada. Eu não tive esforço. O que eu fiz foi aproveitar momento de desequilíbrio nos pensamentos e sussurrei no ouvido desta outra pessoa que ela não servia para nada, que ela era incapaz, que ninguém gostava dela, que ela não conseguiria ser nada na vida, de tão pequena que ela era, nas potencialidades dela. E aí ela assimilou, e ela, como se dissesse, ela foi para um canto e continuou a pensar só isso e deixou de fazer as coisas boas que ela estava fazendo. Então, meus irmãos, para finalizar esse nosso estudo, eu gostaria de fechar com esse ensinamento de que o quanto é importante nós zelarmos pelas nossas vibrações, o quanto é importante aquele esforço interior para termos equilíbrios. Porque eu diria, se nós acordarmos de manhã desanimados para tirar o pijama, para tomar o café, para fazer um cafezinho para nós, um chazinho para nós, e olharmos para o céu e enxergarmos a cor do céu, pararmos de implicar com os nossos familiares e comentar que a filha estava grande, que está frio, que está ventando, que por que é assim, por que é assado, aonde que nós vamos chegar? Nós não estaremos num patamar de vibração ideal para assimilarmos aquele bem, aquele auxílio que sempre está presente para nós e que às vezes nós fechamos a porta mental, fechamos a porta emocional, espiritual e não aceitamos. Por quê? Porque estamos vibrando outras coisas. Estamos, orar e vigiar. Eu estou vigiando aqueles que eu acho que são meus inimigos, mas o problema não é o outro, o problema é comigo. Eu tenho que tomar cuidado com os outros, sim, mas o principal cuidado é comigo, vigiar os meus pensamentos, as minhas atitudes, as minhas posturas perante mim mesma, perante o contexto familiar, perante a vida. E se eu orar, vigiar e ter atitudes, tudo vai fluindo com equilíbrio. Vou passar, sim, por todos os problemas que eu precisar passar, porque aqui é escola, aqui é aprendizado, aqui é quitarmos os nossos débitos com as leis de Deus. Então eu vou passar, agora eu vou mudar em amenizar os nossos problemas, em saudar, positivar perante a lei e sentir mais paz e harmonia mesmo estando com dificuldade. Eu posso me sentir muito bem interiormente, mesmo tendo diferentes tipos de problema, quer seja enfermidade que nos leva ao desencarne físico, quer seja qualquer contratempo, o nosso equilíbrio vai prevalecer. Então, que essas mensagens possam ficar no coração de vocês e que nós possamos, no nosso dia a dia, refletirmos e aprender cada vez mais com aquilo que a vida tem para nos ensinar. Que Jesus abençoe a todos e que a paz do alto possa pairar entre meio de todas as criaturas, hoje, agora e sempre. Fiquem em paz, graças a Deus.